tinha pausado aqui o vídeo. E aí, como é que vocês estão? Me fala. E aí, galera? Fazia tempo, né, que a gente não se via. Fazia muito tempo mesmo que a gente não se via. E eu pensei justamente por fazer tanto tempo, eu pensei como é que pode ser? Como é que pode ser a primeira aula, sabe? E aí eu conversando com colegas, professores, com amigos da universidade, com colegas, amigos mesmo do dia a dia, e a gente falando como a gente tem se sentido, digamos, abalado, né? Abalado emocionalmente, justamente por causa do isolamento. Porque, inclusive, eu pensava que o isolamento ia durar no máximo 3, 4 meses, e a gente está passando o quê? Desde março. Já estamos no mês 11, então são 8 meses de isolamento. Eu pensei que nunca fosse ver uma coisa dessas, né? Geralmente a gente lê as coisas no livro de história, mas vivenciar a gente não vivencia, né? E engraçado é que no livro de história, como a gente lê aquilo ali rápido, e aí a gente pensa, não, foi rápido também, mas não está sendo rápido, não está sendo fácil para ninguém. Talvez esteja sendo fácil para quem é rico. Rico, sim, quando eu falo é rico mesmo. Dono de uma UNP da vida, dono de um Nordestão, dono de Leroy, dono de rede de academias como a Smart Fit. Rico para mim são essas pessoas aí, sabe? Não, você ganhar 3, 4 mil reais para mim não é rico não. Assim, dada a visão do capitalismo. E aí pensando justamente nessas fragilidades que a gente tem passado, e conversando com alguns psicólogos, eu perguntei, e aí, como é que estão os pacientes? A pandemia tem afetado o psicológico, não tem afetado o psicológico? E aí psicólogos amigos disseram, olha, é impossível não ser afetado. É impossível não ser afetado. E uma coisa que já até que complica é, a maioria das pessoas, muitas vezes, ela nem reconhecem o que estão sentindo. Ou não conseguem nomear. O meu ventilador ali atrás sem a proteção, né? A maioria das pessoas não conseguem nomear, dar sentido, significado ao que estão sentindo, né? E aí uma psicóloga me cedeu um material sobre justamente esses sentimentos, sensações, sabe? E aí eu pensei, poxa, ela falou, Diego, responde aí. Eu disse, tá, vou tentar. Porque ela disse, Diego, a maioria das pessoas, justamente ela disse a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. A maioria das pessoas não conhece ou não sabe o que está sentindo. O que isso pode ter uma série de implicações nos relacionamentos, tanto amorosos quanto no familiar, como isso pode influenciar também no trabalho. Tá entendendo? E aí eu falei, vou fazer isso com eles. Aí fiquei, vou fazer isso mesmo. Vou fazer isso. Eu acho que é um momento interessante, que talvez algumas pessoas não tenham condições de procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né, já que a gente tem passado por esses momentos tão loucos. E assim, o que eu vou fazer aqui não substitui, em hipótese alguma, o trabalho de um psiquiatra ou o trabalho de um psicólogo. Que se fosse para dizer assim, procure um dos dois, eu diria, procure primeiro o psicólogo. Que aí o trabalho do psicólogo ele leva mais tempo, e se for necessário, aí você procura um psiquiatra, porque às vezes a gente passa por desequilíbrios químicos. Sim, né, os hormônios que a gente produz, que o cérebro comanda a produção, ou que são absorvidos pelo cérebro, né, ali nas conexões sinápticas, às vezes estão desreguladas, né? Então, por isso que eu digo, se for o caso, procura um psiquiatra, mas só vai saber se você for um psicólogo ou se você já procurou um psiquiatra. Então é o seguinte, para deixar de enrolar, eu pensei na gente trabalhar aqui um tipo de caderno de emoções, sabe? Às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente pensa que sabe o que aquela pessoa está sentindo e não sabe, ou a gente simplesmente nem reconhece as emoções, sabe? Às vezes a gente pensa que está sentindo uma coisa, mas não é aquilo. E eu acho que a gente poder reconhecer o que a gente está sentindo
ou que o outro está sentindo pode ter diversos benefícios. Eu acho que um deles a gente pode parar para pensar que é a questão que muitas vezes nós somos impulsivos. Impulsivos por não conhecermos o que estamos sentindo, ou até mesmo a gente pode ser até agressivo no modo de falar. E isso ajuda até mesmo quem não está passando por nenhum problema, quando não tem nenhum problema de dificuldade desse, consigo, mas isso ajuda a tentar se colocar no lugar do outro, sabe? Eu acho que a maioria das coisas que vocês vão responder aqui pelo Google Forms, certo? Vai ser tudo pelo Google Forms, não precisa enviar foto pelo WhatsApp, não precisa enviar e-mail nem nada do tipo, tá? Eu esqueci o que eu estava falando. Mesmo com o roteirinho aqui, eu esqueci o que eu estava falando. Era sobre as emoções. Então, é isso, gente. Inclusive a aula presencialmente é isso também, a gente esquece. Isso aqui não é Telecurso 2000 que está tudo ensaiado, não. Então eu acho que é importante a gente parar para reconhecer essas emoções. Que inclusive se vocês procurarem ajuda, a maioria dos psicólogos vão trabalhar o que vocês estão sentindo. Então, pensando já nisso, pensando nesse trabalho de psicólogos, que eu repito, isso que a gente vai fazer aqui não substitui. Eu preciso que vocês respondam com a maior sinceridade possível. Não respondam de qualquer jeito. Não respondam de qualquer jeito, porque isso é uma coisa extremamente importante. Alguns vão dizer, isso é infantil. Isso é infantil. Tudo bem, pode parecer infantil, mas sabe o que eu estou propondo para vocês? Porque, como a psicóloga já falou, eu já falei anteriormente, a maioria das pessoas não reconhecem o que estão sentindo, suas emoções, suas sensações. E sabe como é que se chama isso? Inteligência emocional. Eu vou trabalhar isso hoje e na semana que vem. Se for necessário, eu faço um trabalho que seja, que eu procuro o psicólogo, peço ajuda para pensar em atividades. Tudo bem que é a aula de arte. Caramba, eu nem falei, gente, desculpa. Eu já comecei super empolgado, comecei tocando guitarra. Gente, meu nome, caramba, que falta de educação. Meu nome é Diego, eu sou professor de arte, né? E como vocês viram, eu toco guitarra. Então, assim, apesar de ser aula de arte, eu não vejo outra forma de poder começar esses trabalhos que não seja perguntando isso a vocês. E o que é que vocês estão sentindo? Como é que tem sido para vocês? Sabe? Porque para mim não tem sido fácil. Para mim não tem sido fácil. Então eu imagino que para outras pessoas podem não estar sendo fácil. Então vamos ali pro Google Forms, que aí eu finalizo essa explicação e essa conversa, né? Então vai ser o seguinte. Aqui no Google Forms, essa vai ser a nossa primeira atividade. Atividade 1, 3/11, Caderno das Emoções. É obrigado, sim, vocês colocarem um e-mail, tá certo? Todas as questões aqui que eu colocar, todas elas são obrigadas a vocês responderem. Se não responder, não tem como enviar, tá certo? Então, se não enviar, ou seja, não recebi, não conta como nada, tudo bem? Tem que ter um e-mail, já vou colocar aqui o meu. Beleza, escrevi meu nome errado. E aí vocês vão para a próxima. Vocês têm que estar logado no Chrome ou em qualquer outro navegador, tá certo? Logado é acessar esse navegador com uma conta de e-mail. Então vamos aqui para o próximo passo. Botei meu e-mail, botei meu nome e vamos lá. Vou até dar um zoom aqui. Olha só, por que ensinar ou falar sobre as emoções? As emoções influenciam nossa saúde emocional, física, desempenho acadêmico e profissional, tomada de decisão, relacionamentos interpessoais e nosso nível de satisfação pessoal. Uma criança que pode dizer estou brava com você tem menos probabilidade de bater como uma maneira de expressar sua raiva. Da mesma forma, uma criança que pode dizer isso me magoou está mais preparada para resolver seus conflitos de forma pacífica. Inclusive já vi nas escolas, né, que eu trabalho em 3 escolas, já vi nas escolas o pessoal não vai nem falar que ficou chateada. Isso eu não estou falando de criança não, pessoal, estou falando de gente adolescente ou de gente adulta. Simplesmente chega, bate ou simplesmente deixa de falar.
Eu acho que se você conseguir falar sobre, você conseguir dar nome às coisas, isso já é meio caminho andado para você conseguir resolver aquilo. E não tem brincadeira, eu estou falando a verdade. Então é importante começar a ensinar-lhes, né, sobre suas emoções desde bem pequenos, pois seus sentimentos afetam todas as áreas da sua vida. Desde bem pequenos, mas a maioria dos pais, sim, a maioria dos pais não conversam com os filhos sobre esse tipo de assunto ou com uma abordagem mais leve, né? Por exemplo, inclusive vai ter um canal que eu vou deixar aqui de sugestão para vocês, apesar de não serem obrigados. É um canal bem interessante, que se chama Neurovox. Pedro Calabres, eu acho que é essa a pronúncia do nome dele. É brasileiro, está tudo em português, quem puder assistir. Ele deu um exemplo, por exemplo, de um filho que deu aquele piti, digamos assim, no supermercado porque o pai ou a mãe não estava levando o que ele queria. E aí o pai faz o quê? Ou a mãe faz o quê? Bate, faz ameaças, tá entendendo? E aí, em vez do pai poder, ou a mãe, chegar e conversar com a criança, o que é que faz? Além desses que eu já falei, de poder bater e de ameaçar, tenta silenciar, não tenta entender o que é que a criança está sentindo. E aí seria muito mais interessante, que inclusive Pedro fala isso, Pedro Calabres, que o pai ou a mãe se abaixasse. Que é interessante isso de você ficar ali no mesmo nível da pessoa, se abaixa e pergunta, o que é que você está sentindo? É simples, o que é que você está sentindo? Isso não vale só para aquela criança lá no supermercado. Vale também para hoje em dia, qualquer momento que seja. O que é que você está sentindo? Aí eu digo, para em algum momento, se der para ficar sentado é melhor, bota os 2 pés no chão, apoia bem a coluna, apoia os braços, ou bota os braços ao longo da perna, fecha os olhos e o que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou sentindo? Isso é uma pergunta super interessante que a maioria das pessoas não fazem, a maioria dos pais não fazem. Eu não tive isso. Às vezes minha mãe fingia que eu não era nem filho dela. Dobrava ali a curva ali para ir para o outro corredor. Mas enfim, isso é bem interessante. Sim, então a gente terminou aqui. Da mesma forma, a criança pode dizer, isso me magoou, beleza. É importante começar a ensinar-lhes sobre suas emoções desde bem pequenos, pois seus sentimentos afetam todas as áreas da sua vida. Todas, gente. Todas. Todas mesmo. As crianças que entendem suas emoções são menos propensas a agir através de birras, agressões e comportamentos desafiadores como uma maneira de se expressar. Né? Sempre tem aquele, se você não fizer isso, as ameaças, né? Se não fizer isso, não vai ter aquilo. Está tudo bem. Isso é erradíssimo. Erradíssimo, erradíssimo, erradíssimo. Agora que você sabe sobre a importância de falar sobre as emoções com crianças, proponho aplicá-lo na sua rotina, pois falar sobre o que sentimos deve ser um hábito para que possamos promover desenvolvimento saudável de nossos filhos. Gente, isso aqui não é exclusivo para criança não. Já disse, eu vou repetir isso até o final. Então, o Caderno das Emoções tem como objetivo ajudar os pais na educação emocional. Educação emocional / inteligência emocional. Espero que gostem. Observação. Esse material foi cedido, aqui pelo erro, pela psicóloga Ana Tereza Coelho. Né? Aqui é o Instagram dela. Ela é diretora do Instituto de Psicologia Somática, que é o IPS. Então, assim, eu achei tão interessante, pode parecer tão básico, tão trivial, mas é tão interessante. Vamos aqui, porque senão eu vou tomar tempo demais. Vamos lá para o próximo. São coisas simples, tá certo? Deixa eu diminuir aqui. Olha só, nomeie as emoções abaixo. Descubra como o menino se sente. Escreva abaixo a emoção que você considera correspondente. Simples. Vou olhar para a imagem 1. O que é que essa menina está sentindo? Vou vir aqui e vou escrever. Beleza. Preciso e espero que vocês escrevam com sinceridade. Imagem 2.
Não, aí você para e pensa, não, essa menina, geralmente quando eu fico desse jeito, eu tô sentindo tal coisa. Beleza, escreve essa tal coisa aqui. E vai fazendo para cada imagem. Imagem 3, olha, lembre sempre que vem imagem e para onde você responder. Mas qualquer coisa, tem aqui, ó, imagem 3, imagem 3. Não tem como você responder errado, não. Teste, imagem 4, teste, imagem 5, teste também, imagem 6, teste, imagem 7, teste aqui. Não escrevam teste, pelo amor de Deus, gente. Isso é para eu poder, porque só avança se eu responder. E imagem 8, teste. Tudo bem? Você vai para a próxima aba. São 5 ao total, 5 abas, mas coisas muito simples. Agora vem uma das coisas que eu considero mais importantes. Escreva abaixo o que significa cada emoção para você. O que é que significa tristeza? O que é que você sente quando você está triste? O que é que você faz? Escreve aqui. Escreve aqui, é bem simples. Para poder avançar, eu vou escrever... E assim vai, gente. É tristeza, é alegria. Você pode colocar assim, eu me sinto de tal jeito, mas tem gente que fala que eu me comporto de tal jeito. Talvez sejam essas duas coisas. Ou talvez, o que pode acontecer também, é uma emoção dessa, ela não vir só. Ela pode vir com outras coisas. Pode vir uma certa tristeza associada com uma surpresa, nervosismo e vem a questão e o sentimento de surpresa. Aí pode vir em seguida o sentimento de tristeza, ou pode vir tudo isso aqui. Você pode a princípio sentir alegre, mas esse alegre é um gatilho para uma outra emoção ou um outro sentimento, uma lembrança. E aí você fica triste, tá entendendo? E aí vem o nervosismo. Pode ter calma. Tudo isso pode estar associado, tá entendendo? Acho que vocês já entenderam isso. Acho que a maioria percebe. Me fala. O que é que significa cada emoção? O que é que você sente? O que é que as pessoas falam quando você se sente desse jeito, certo? E aí, quando eu tô aqui, eu fico hiper mega entusiasmado. Hiper mega entusiasmado. É tanto vocês viram, eu esqueci de falar meu nome, esqueci de dizer qual era a disciplina. E por aí vai, Fui pro próximo. E aí vem, como eu me sinto? Como é que você se sente? Como é que você se sente? Como você se percebe hoje? Mas hoje, no dia que você está respondendo isso. Como eu me senti ou me percebi uma semana atrás? Me fala, como é que você estava uma semana atrás? O que foi que aconteceu? Como eu me sinto ou me percebo com frequência? Como é que eu estou a maior parte do tempo? Professor, sinto que eu tenho um sentimento de tristeza e de desesperança muito grande. Então, assim, se isso persiste por muito tempo, eu sugiro que isso já é um indicativo, talvez você procurar um psicólogo, quem tem condições. Quem não tem, alguns postos de saúde, não são todos, mas a maioria, se eu não me engano, hoje em dia tem psicólogo. Talvez não vá trabalhar da forma como precisa ser trabalhado, mas já é alguma coisa. Outra coisa, se você percebeu que a maior parte do tempo você está triste ou depressivo, enfim, coisa do tipo, isso persiste, sei lá, 6 semanas, 1 mês, 2 meses, é interessante procurar um psicólogo para conversar sobre isso. Porque só um psicólogo ou um psiquiatra pode dizer o que é que está acontecendo. Eu sugiro um psicólogo, que o psicólogo vai conhecendo e leva tempo, viu? Leva tempo e tem outra coisa. Você tem que criar um laço com esse psicólogo ou com essa psicóloga. Se esse laço não for criado, eu sugiro, sabe o quê? Olha só, você chega para o profissional e fala, olha, eu acho que a gente não conseguiu criar um laço. Isso já depois de 1 mês e meio, 2 meses. Eu acho que a gente não conseguiu criar um laço. Eu acho que vou procurar outro psicólogo, eu não me dei com a forma. Ainda tem outra coisa, ainda tem a questão da forma como esse psicólogo trabalha. Tem várias abordagens.
Biosistêmica, a TCC, a TCC é a terapia cognitiva comportamental. Gente, que nome difícil. É a pandemia, o isolamento, né? Você fica trancado dentro de casa sem falar nada, né? Então procura, certo? Isso é bem interessante. Isso aqui é interessante para mim, mas é muito mais interessante para vocês. Porque aí, se for o caso depois, eu vou pegar isso e vou colocar, posso ir passando para vocês individualmente depois, tá certo? Mas olha só, eu cheguei aqui no final da atividade. E aí, poxa, respondi um negócio errado lá. Enquanto você não apertar o botão de enviar, você vem aqui e aperta. Deixa eu escrever aqui. Teste, teste, teste. Vou apertar em voltar. Quando você apertar em voltar, as suas respostas que vocês colocaram antes ainda estão aqui. Ah, mas é lá no primeiro. Então vamos lá no primeiro. Professor, botei meu e-mail errado. Beleza, vamos voltar mais uma vez. Volta de novo. E-mail e coloca seu nome. Beleza, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Ficou tudo salvo. Ajeitei meu nome, escrevi meu nome errado. Bota o nome completo, gente. Meu nome é Diego Bezerra de Oliveira. Escreve Diego Bezerra de Oliveira. Não gosto dos nomes, de algum dos nomes. Tudo bem. Escreve o primeiro nome e o último. Seu nome é composto, por exemplo, Roberto Carlos. Roberto Carlos Nascimento, não sei o que lá, de Oliveira, você vai colocar Roberto Carlos de Oliveira. Eu preciso que esteja seu nome, oficialmente primeiro seu nome e o seu último nome. Mas por favor, coloca completo, tá certo? Vai para a próxima. Então tudo que você escreveu antes está salvo aqui, tá certo? Ó, imagem 8. Vamos para a próxima aba, digamos assim, tristeza, tá aqui, tá escrito, tá tudo escrito. Tá tudo escrito. E por favor, não escrevam qualquer coisa, porque eu olho. No Google Forms eu olho, porque na outra escola o pessoal estava me mandando foto do caderno. Eu não consegui olhar não, o pessoal não mandava nem foto direito. Tá certo, pessoal? Aí depois que vocês terminarem de responder, vocês vão clicar em enviar. Certo? Aqui eu não vou enviar, para não... Ah, eu podia ter ficado aqui. Aqui eu não vou clicar em enviar para não ficar salvo para mim. Então, olha só. Mais uma coisinha aqui que eu acho interessante a gente falar. É interessante que a gente tenha nossos encontros semanais, sabe? Eu acho que essa primeira semana não dá certo. Essa primeira semana não dá certo, é o momento que vocês vão responder isso, a gente vai sentir a dinâmica. Então, que ficar olhando para a câmera e ficar olhando para a tela. É estranho isso. Eu acho que essa primeira semana não dá certo, sabe? E aí eu proponho que uma vez por semana, para eu poder, digamos, ter um retorno interessante, saber como as coisas estão indo, ter um encontro com vocês. E particularmente eu sugiro o Google Meet. Por quê? Porque é o que é de graça. É o que é de graça e eu acho que a maioria já tem os aplicativos instalados no celular, né? Eu acho interessante o Zoom. O Zoom tem um limite de até 40 minutos, né? Então eu acho que é muito pouco. Eu acho que os encontros de a gente poderia eu deixar o horário livre ali para vocês de 50 minutos a 1 hora e a galera vai entrando e a gente vai conversando, né? Super interessante esse contato, especialmente com o pessoal do primeiro ano, que eu tive 2 semanas de aula, depois teve a greve, teve 1 semana de greve e depois teve o isolamento social, tá certo? Então, minha sugestão é que a gente faça encontros pelo Meet, tudo bem? E olha só, sobre esse tema, que envolve a inteligência emocional, envolve saúde mental, eu fico vendo as coisas de alguns vídeos, a galera vem essas histórias de coach, né? Vem essas coisas de coach. Eu acho isso uma tremenda balela. Mas olha, eu vou ser sincero, eu digo isso com propriedade, porque eu já fiz isso. Não me serviu de nada, joguei R$120 fora. Mas vão falar, mas R$120 não é muito dinheiro. Gente, é dinheiro que só. E tem um detalhe, isso foi em 2012. Era mais dinheiro ainda, porque hoje o real está super desvalorizado. Eu acho isso uma tremenda balela.
Eu acho que um trabalho como psicólogo para você se conhecer é muito mais interessante. Muito mais interessante, tá? E aí, pensando nisso, eu vejo vários vídeos, as pessoas dizendo, você consegue fazer tudo, vai, você consegue. Gente, vocês não são obrigados a conseguir tudo, não. Vocês não são obrigados a estarem bem o tempo todo, não. Esses momentos ruins que a gente se sente, eles fazem parte da natureza humana. O que eu vejo é, gente, as pessoas dizendo assim, agora o termo é cancela, né? Já tem um tempo que é para cancelar. O pessoal está usando, vamos cancelar não sei quem. Cancela isso. Vocês não são obrigados a darem conta de tudo. Não, 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 não. E o pior é porque tem gente que consegue, e aí a internet, as redes sociais, inclusive assistam, né, aquele filme, quem tiver acesso à Netflix, claro, gente, O Dilema das Redes, né, é super interessante. A gente cria, constrói uma imagem que não existe. Se a gente e vende isso. Pelo amor de Deus, não. Inclusive você pode estar aqui, eu posso estar conversando com você e estar sentindo uma tristeza imensa aqui dentro de mim, sabe? E vem isso, e aí essa história do vocês podem tudo e tudo mais, vocês podem tudo. Tá, vocês podem tudo, mas quer dizer que vocês conseguem dar conta de tudo? Não. Eu sou. E aí tem momentos na vida da gente que às vezes acontece a gente estar com a energia tão baixa que a gente só consegue fazer o básico. E eu vou lhe ser sincero, muita gente faz só o básico. Muita gente faz só o básico. Olha, cuidado, vocês já perceberam, muita gente já percebeu, cuidado com essas histórias de redes sociais. Porque ali vendem uma imagem que não é real, muitas vezes. É um sorriso que você tira uma foto, gente, aquilo não é real. Não é real. Gente que escolhe restaurante ou um lugar para ir só para tirar foto, para poder se passar. Desculpa, eu sei que é uma aula, mas o termo é esse, né? Para poder se passar. Dá aquela falsa sensação de prosperidade, dá aquela falsa sensação de que está bem. E muitas pessoas já têm falado, já discutem sobre isso. Gente, é incrível como todo mundo nas redes sociais são felizes. Não. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Ninguém está feliz o tempo todo, não. E outra, se você está feliz o tempo todo, eu já até conversando com uma psicóloga, ela disse, Diego, se você está feliz o tempo todo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque a vida da gente tem justamente esses ciclos, como o pessoal da física fala, né, esses picos e esses vales são cheios de altos e baixos. Tudo depende da forma como a gente vai lidar com isso, o que é muito difícil isso. Viu? E aí, justamente pensando nessas questões, dessas dificuldades, que eu falo, gente, por mais que seja difícil, e por mais que você já esteja fazendo o básico, e o básico seja difícil, tenta manter as coisas em movimento. Tenta manter as coisas em movimento. As coisas precisam de um mínimo de energia, mas você vai lá, coloca, tenta deixar em movimento. Mas como é esse movimento? Não sei. Aí por isso que eu digo, procura um psicólogo, mas tenta deixar as coisas em movimento. E eu também vou dizer uma coisa para finalizar, que é o seguinte. Às vezes a gente tá tão ruim que às vezes a gente se afasta do que a gente mais gosta. Né? E aí é interessante a gente parar para perceber o que é que me dá energia, o que é que eu gosto muito que me dá energia e o que é que eu gosto muito, peraí que o monitor está desligando, o que é que eu gosto muito que me dá energia e o que é que eu gosto muito que me acalma. Sabe, é legal a gente ter essas coisas, ter isso consciente. Eu acho que isso aqui, minha guitarrinha, meu xodózinho, que eu esperei 1 ano para ela ficar pronta. Isso aqui é o que me dá energia, isso aqui é o que me acalma, isso aqui é o que me satisfaz. E aí eu solto a pergunta para vocês. O que é que acalma e o que é que satisfaz vocês? Isso não é para me responder. Isso é para deixar aberto aí para vocês. Tá certo?
E é isso, pessoal. Olha só. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é porque eu acho que não dá para ficar somente gravar um vídeo de 5 minutinhos, 2 minutos explicando o que é que tem que ser feito. Eu penso que se for para gravar um vídeo, que pelo menos de certo modo eu tenho a sensação que eu estou interagindo com vocês, e que tem alguns, sabe, os insights que o pessoal chama, aquelas ideias que vêm de última hora, ou que vêm do nada. Eu acho que isso faz parte da sala de aula, sabe? Você está ali conversando com o professor está falando, e aí alguém tem uma ideia, ou eu mesmo vem alguma coisa diferente porque eu já estava falando, ou porque alguém falou. Então, eu acho super interessante. E minha outra sugestão é, como esse vídeo vai... Desculpa. Como esse vídeo vai estar no YouTube... Desculpa, me engasguei com saliva. Como esse vídeo vai estar no YouTube... aqui no canto direito tem uma chavezinha, né? Tipo uma roldana e tudo mais. Aí o que é que você vai fazer? Você vai clicar ali e vai em velocidade e vai aumentar a velocidade caso você queira, tá certo? Se não quiser, beleza, assiste na velocidade normal, mas é isso. Acho que é isso, pessoal. Provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu acho que eu já tenho uma contribuição bem interessante. Então aqui embaixo tá os links para você acessarem esse formulário que eu mandei. Na descrição do vídeo vai estar os links. Vão estar, né? Vão estar os links e eu vou conversar com a coordenação, com a direção. Nas outras escolas eu tenho dado um período para a pessoa responder, geralmente em uma semana. Mas eu vou conversar com a coordenação e a direção da escola para saber como é que a gente vai fazer isso, tá certo? Acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, eu gravo um áudio e mando um áudio. Valeu, galera.